dos meus desejos, intenção. Somente tu me sondas e me conheces bem. Deus, preciso tanto da tua graça e teu sustento. Tua palavra para mim é alimento e eu preciso dela para sobreviver. Deus, eu sei que tudo que devo aqui guardar, meu coração está em primeiro lugar. Preciso estar em vigilância e ser prudente. Já entreguei meu coração para ser, Senhor, tua morada. Habitas nele, sempre estarei preservada. Fonte selada, exclusiva para ti. Sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Quem guarda o coração não vive murmurando. Quem guarda o coração já amanhece orando. Quem guarda o coração, aleluia, seu irmão não se corrompe. Quem guarda o coração é cheio de unção. Quem guarda o coração tem graça, tem visão. Quem guarda o coração vence a prova e vence a luta, adorando e vai cantando, dando glória. Aleluia. Vai orando, consagrando e o Senhor vai trabalhando com a luz da aurora mais e mais. Ele vai brilhando. Sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Sobre tudo que deves guardar, aleluia. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Quem guarda o coração não vive murmurando. Guarda o coração, igreja. Consagra ele para ser morada do Altíssimo. Oh, Espírito Santo, vem fazer morada. Grande é teu Deus, Jesus. Adorando. E vai cantando, dando glória. E o Senhor vai pelejando. Vai orando, consagrando. E o Senhor vai trabalhando com a luz da aurora mais e mais. Ele vai brilhando. E vai cantando, dando glória. E o Senhor vai pelejando. Vai orando, consagrando. E o Senhor vai trabalhando com a luz da aurora mais e mais. Vai brilhando. Vai brilhando, deixa brilhar a tua luz. Aleluia. Glória a Jesus. Ele vai brilhando e vai cantando, dando glória. E o Senhor vai pelejando, vai orando, consagrando. E o Senhor vai trabalhando com a luz da aurora mais e mais. Ele vai brilhando. Vai brilhando, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração, aleluia. Oh, vem limpar, Jesus. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Aleluia. Guarda o teu coração.
Deus abençoado. Glória a Jesus por esse louvor, que louvor tremendo e profundo e verdadeiramente fundado na palavra sobre tudo que deves guardar. O Senhor nos manda e nos ensina: guarda o teu coração, consagra ele para ser morada do Senhor, coloca ele diante do altar do Senhor para que o Senhor venha limpar de toda mágoa, de todo rancor, de toda sujeira. Aleluia, porque há poder no sangue de Jesus para nos limpar, para nos curar, para nos restaurar. Que o nosso coração esteja guardado no Senhor, para que nós possamos caminhar e o nosso caminho seja de luz. E nós, como a luz da aurora, possa brilhar até esse dia perfeito, cada dia mais e mais. O justo que caminha segundo a vontade do Senhor tem o seu caminho iluminado. Não anda nas trevas, não anda tropeçando, mas caminha na luz. Porque o Senhor é a própria luz, Ele é a própria verdade. E quando a luz chega, as trevas têm que se dissipar. Por isso que a gente não tem que ter medo da luz. Quem tem medo da luz é quem está na treva, quem habita na treva, quem gosta da treva, quem compactua com a treva. Mas quando a luz do Espírito Santo, da verdade, aleluia, ilumina o meio do teu caminho, ilumina nosso interior, ele vem para revelar, vem para dissipar todo o mal, toda maquinação, toda trama, toda sujeira, vem limpar. Deixa o Espírito Santo convidar a luz. Senhor, vem limpar na minha vida. Aleluia, que comece por mim essa reforma, que comece por mim o teu moldar, que comece por mim a obra de purificação, para que venha iluminar, para que venha resplandecer. O caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, e vai brilhando, e vai brilhando. Ninguém apaga a luz do justo. Aleluia! Ninguém apaga a luz do justo. Tá buscando, mesmo capengando com pouca força, não tá negando o nome do Senhor, tá procurando liberar o perdão, perdoar, sabe, andar como agrada ao coração do Mestre. Então ninguém vai apagar a tua luz. Ninguém apaga, porque a luz não vem de você. A luz vem daquele que te chamou, que te recrutou. Aleluia! A luz vem de uma fonte muito superior que o inimigo terreno e nem muito menos o inimigo espiritual pode apagar. Ninguém apaga. Fizeram toda a trama, conseguiram arrancar ali o segredo da força de Sansão, mas esqueceram que a força dele não estava propriamente no cabelo, mas no Deus que derramava força. E mesmo ele tendo falhado ali, errado, entregado os pontos aos inimigos, os inimigos tiraram a força, cortaram o cabelo. Mas quando ele clamou e ele buscou na fonte, Rabandai, sobre Candarabandai, por isso que Jó declarou: ainda há esperança para a árvore que se foi cortada. Cortaram o cabelo de Sansão, mas os inimigos esqueceram de um detalhe muito forte. Eita glória! Que a fonte da força dele vinha do Senhor, que fazia crescer de novo o que foi cortado. Grande! E quando Sansão clamou, o cabelo cresceu de novo. E a força voltou! Aleluia! Eu não sei o que foi que cortaram. Eu não sei o que foi que, por erro de escolha nossa, por decisões erradas que tomamos, por falar demais que muitas vezes falamos, somos como tagarela. Aleluia! Perdemos as forças, o inimigo entrou, arrancou, mas olha, quando voltamos à fonte que é Jesus, a fonte que o inimigo não pode alcançar, somos restituídos em força. A Bíblia diz que os caminhos do Senhor para o justo é fortaleza, mas para o iníquo, para o ímpio, para o injusto, é laço, é ruína. Cortaram o cabelo de Sansão, mas esqueceram que havia um Deus no céu que fazia crescer novamente para que as forças deles, a força dele fosse restaurada. E eu quero declarar sobre a minha e sobre a tua vida, de que tudo aquilo que nós perdemos,
por escolhas erradas, por atitudes erradas, por palavras erradas que proferimos, por legalidades que nós demos ao inimigo, como Sansão fez. Mas quando nós voltamos na fonte, nós nos arrependemos, nós declaramos e reconhecemos que precisamos dele, sabemos que a fonte da nossa força vem dele, aquilo que foi cortado cresce de novo. Aquilo que foi frustrado volta a ser uma esperança no meu e no teu coração. Tem um louvor que diz: Deus vai fazer você sonhar outra vez. Porque muitas vezes cortam o nosso sonho. Cortam o tronco dos nossos sonhos e a gente não sonha mais. Engavetamos projetos, engavetamos sonhos. Mas o Senhor faz crescer o que foi cortado novamente. Eu não sei por que Deus está falando dessa maneira. Porque eu entrei aqui totalmente vazia. Mas enquanto eu estava meditando na palavra, o Espírito Santo disse: não se preocupe com o que você vai dizer, porque eu falarei através da sua boca. Eu sei a necessidade do meu povo e da minha igreja. E se Deus está falando aqui é porque Ele está restaurando, Ele está fazendo crescer novamente. O que foi cortado, o que foi perdido, Ele está trazendo para fora o que foi engavetado, como Ele falou no livro de João capítulo 11. Ele declarou e Ele pronunciou: Lázaro, vem para fora. Aleluia! Vem para fora sonhos enterrados, projetos que aparentemente estão falidos, forças que foram esgotadas, o cabelo vai crescer de novo. Aleluia! Oh, grande Deus! Aleluia! Aleluia! Grande é o nome do Senhor Jesus. Eu lembrei de um louvor aqui, eu vou colocar pra gente já ir pra palavra, mas eu não posso calar a voz de Deus. Ele sabe do que nós estamos necessitando receber. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, sejam muito bem-vindos. Seja abraçado pelo Espírito Santo. Comece a clamar, comece a adorar, comece a entronizar dentro da tua casa, onde você estiver. Clame pela presença, seja cheio da presença, seja renovado por essa presença. Aleluia, seja firmado os passos por essa presença, porque este foi o dia que fez o Senhor. Está vivo, está respirando, ainda tem propósito, ainda tem vida aí. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Deixa eu ver se eu acho. É porque é ao vivo. Tem uma parte que a ministra fala sobre Sansão. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Não tô achando. Glória a Deus. Vai dar certo. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. É hoje? Não. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus é fiel. Existia uma mulher na cidade de Naim. Aleluia. Ela tinha perdido o marido dela. E depois ela recebe a notícia de que o filho dela morreu. Seja engrandecido, Jesus. Para aquela mulher, estava tudo acabado. Estava tudo destruído.
Primeiro marido morre, o cara que sustentava lá, o cara que era o provedor morre. E agora o filho morre. O rapaz que daria continuidade à história daquela mulher, ao sobrenome daquela mulher, à geração daquela mulher. Orações, meu Pai, nessa manhã. No dia do Chama velório para do fora, garoto, Jesus. no dia que ela estava Chama indo para enterrar fora, chama o para sonho vida, dela. Jesus. No dia que estava forças todo mundo olhando para ele e acabaram, falando Jesus, assim, renova, restaura. Traz a vida, Jesus, traz a fonte. nesse Traz o dia, vigor, durante o cortejo, traz a força, meu Pai. um homem que já Nós estava precisamos, famoso nas Senhor, redondezas traz a fonte. por ressuscitar Traz o a fonte, morto, tu és um manancial que por fazer o surdo transborda, ouvir, o que mudo não falar. para Ele de já estava falar, sendo Jesus. comentado dentro e fora da sinagoga, ele já estava estourado na época. Esse homem, Que o teu nome chamado seja Jesus, conhecido, Jesus. ia passar por Naim justamente no caminho, no trajeto do velório. E tinha uma tradição que dizia que quando alguém encontrava com uma família no cortejo, teria que continuar com essa família até o enterro. Aleluia, Só que Jesus encontra com aquela mulher, aleluia, Jesus. não para ir até o túmulo com ela, mas Jesus encontra com aquela mulher para mudar totalmente o curso da história daquela mulher. Aleluia. Jesus aparece na história, Jesus aparece no caminho para dizer para ela: ei, ainda tem jeito, ainda tem esperança, ainda existe vida aí, tem vida aí. Podem dizer o que quiser, podem assinar o que quiser, mas Jesus está dizendo: ainda tem esperança. Eu queria que você cantasse essa canção com toda a fé possível. Imagine Jesus chegando para ela e dizendo assim: escute, Aleluia. não acabou, espalharam por aí. Cante. Que já terminou. E que era o teu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou, se equivocou. Aí ele aparece pra dizer: eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passear, enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que Aleluia. E as evidências gritam que é pra desistir. mas Deus está dizendo: vai crescer o que foi cortado, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você: ainda tem vida aí, vai voltar a crescer. Aleluia, existe vida aí. Aleluia. Quem acredita nisso, quem acredita nessa promessa, Traz a vida, ele está Jesus, dizendo faz a que raiz já tem crescer, esperança. faz a raiz crescer novamente, amor. Declare comigo nessa noite com toda a sua força. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou, eu vou chegar depois. só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, Não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente que acreditar, com os olhos da fé passear, enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo: ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. e o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você: ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Jesus Aleluia. está querendo falar com pessoas aqui hoje que estão totalmente no limite. Oh, aleluia, Espírito Santo. Pessoas que entraram aqui totalmente desacreditadas.
Glória. Aquela mulher, ela estava indo enterrar. Aquele menino, ele não estava doente. Porque se ele tivesse doente, ela até poderia acreditar que ele iria melhorar. Não, ele estava morto. Só que Jesus, ele veio para contrariar qualquer evidência. Jesus está dizendo: eu estou entrando na tua história hoje. Eu estou virando a página da tua história hoje. E quem quiser duvidar, que duvide. Quem quiser não acreditar, que não acredite. Mas eu, Jesus, estou dizendo assim: ainda tem vida aí. E mesmo que eu sei, e as evidências gritam, mas eu estou dizendo: ainda existe. Ainda tem vida aí. E o tempo não limita. Eu lhe garanto e afirmo pra você: ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Glória a Jesus em todo o tempo. Telzinha acordou, mano. Amém, povo de Deus. Que você possa receber no seu coração essa mensagem poderosa que Deus já falou aqui nessa manhã. Ele faz crescer novamente, ele restaura a força ao que não tem nenhum vigor. Você percebe que Deus, ele não precisa de que haja matéria-prima para ele fazer. Nós precisamos de alguma coisa, mas Deus não. Ele disse do nada e fez tudo. Viu a terra sem forma e vazia, né? E disse: haja luz, e houve luz. Aonde não tinha luz, onde só existia trevas. Então do nada o nosso Deus ainda pode fazer tudo. Ao que não tem nenhum vigor, Isaías declarou que ele restaura as forças e faz voar, dá voos altos como a águia. Como é que você explica algo ou alguém que não estava que estava sem nenhum vigor, agora dando voos altos como a da águia? Isso me faz lembrar da sogra de Pedro, aonde Jesus entra naquela casa e a mulher está enferma com febre. Amém, Auria, eu creio, minha irmã, em nome de Jesus. E ele pega na mão dela e ordena que a febre vá por terra, bate em retirada, e a mulher se levanta e passa a servir. Como você explica um Deus que pega alguém que está prostrado, inválido por conta da enfermidade, que colocou ali de cama e coloca agora para se levantar e para ter força, não somente para ficar de pé, mas para servir? Esse é o Deus que nós servimos. O Deus que do nada faz tudo, que pega um enfermo e dá tanto vigor que agora ele não quer mais ficar só em pé parado, ele quer ficar em pé, mas é para servir. O vigor que vem do céu é um vigor que dá aquele gás, aquela força para você servir. A sogra de Pedro agora não era mais uma prostrada nem uma inválida. Agora era uma mulher que tinha tanta força e tanto vigor que servia a eles. Aleluia. Porque a força que vem de Deus é uma força que vem de dentro para fora. É uma força sobrenatural e você não sabe de onde vem aquela força. A força humana tem um período. Você percebe que para a gente funcionar durante o dia, a gente precisa ter uma boa noite de sono. E quando nós não temos uma boa noite de sono, nosso dia não rende. Porque nós ficamos estressados, nós não ficamos com muita paciência porque não teve uma boa noite de sono. Por tudo se estressa, os nervos ficam à flor da pele. Mas a força que vem de Deus é uma força que extrai da onde só tinha fraqueza. É essa força que vem de Deus. É essa força que foi derramada sobre Sansão. A força que foi derramada sobre ele é a força que vem da fonte, do manancial de águas vivas chamado Jesus Cristo. Aleluia! Uma força que fez o cabelo crescer novamente.
E precisa de tempo para o cabelo crescer, mas a força que vem de Deus fez o cabelo dele crescer de maneira instantânea. A restauração de força que veio na vida da sogra de Pedro foi uma restauração de força instantânea, que a mulher agora se levanta para servir. Geralmente, quando a gente está se restabelecendo de uma enfermidade, demanda dias, até semanas, meses, para ser restaurado completamente. Tem que respeitar o limite do corpo humano. Existem enfermidades, situações que o nosso corpo passa, por exemplo, uma cirurgia que você precisa de meses para se restaurar. Aquele procedimento cirúrgico precisa de meses para ser restaurado, para fechar, para cicatrizar. Mas a restauração que vem de Deus, ela é imediata. E eu não estou falando de uma restauração, de um renovo, de vigor que demanda meses. Se assim Deus quiser fazer, Ele faz. Mas eu falo de uma restauração imediata. Ragaia, sobrecandarabandai. Eu falo de um renovo de força imediato. E você vai dizer: Rafaela, hoje eu recebi uma força para fazer o que eu nunca mais tinha feito. Hoje eu fiz o que há dias, há meses eu havia parado de fazer, porque eu não estava encontrando mais força para fazer. É imediato a restauração. O crescimento de Deus é imediato quando Ele quer operar assim, dessa forma. Quando Ele tem propósito de fazer imediatamente. Quantas vezes nas Escrituras nós não vimos leprosos sendo curados imediatamente, cegos enxergando imediatamente, pelo poder da palavra que está sendo liberada. E eu creio em nome de Jesus que a restauração da força, do vigor, dos sonhos é imediata nessa manhã, pelo poder da palavra, que corre velozmente e que não volta para Deus vazia, mas cumpre o seu propósito. Aleluia. A palavra não voltará para Deus vazia, mas como neve e chuva cumprirá o propósito para o qual foi enviada. E nessa manhã o Senhor fala de renovo, de força, de restauração, de crescimento novamente, aonde o ambiente foi de morte, aonde o ambiente foi de sepultar, aonde o ambiente foi de engavetar, aonde o ambiente foi de esquecer. Aleluia, daquilo que o Senhor tem propósito. Porque você percebe muitas vezes que nós somos tentados a desenterrar o que foi sepultado por Deus. O que Deus sepulta está sepultado. Mas o que nós ou que o inimigo das nossas almas quer sepultar, que Deus não tem projeto de sepultar, Ele faz sair do sepulcro. Aleluia. Ele havia falado e Ele havia enviado a mensagem para as irmãs de Lázaro, dizendo: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E o homem pereceu, faleceu, foi enterrado. Mas Jesus já tinha dito que não era para a morte. Existem coisas que nós enterramos, sonhos que nós engavetamos, como Marta e Maria engavetou e enterrou Lázaro. Mesmo Jesus dizendo: não é para a morte. Aí nós, porque parou de respirar, porque vimos que não tinha jeito, porque vimos que, mediante todas as tentativas, todas as intervenções, pereceu ali aos olhos humanos, mas a palavra falou que não era para a morte. Aí Jesus vai entrar no cenário agora para chamar para fora o que foi enterrado, que Ele tem propósito e que Ele tem projeto. Não será desenterrado o que Ele sepultou, mas o que nós sepultamos, ou o que foi da vontade do inimigo ser sepultado e não da vontade de Deus, será chamado para fora. Aquilo que foi cortado pelas circunstâncias da vida, pelos sofrimentos e pelas percas e decepções e traições, crescerá novamente. Aquilo que foi perdido no meio do caminho, a fé que você tinha tão convicta e hoje não tem mais, cresce e é fortalecida novamente, como a sogra de Pedro. Receberá uma restauração imediata. Uma restauração tão potente, tão poderosa, que vai ter o poder de não somente se levantar, mas de passar a servir. Aleluia. Nós começaremos a ver milagres andando. Nós começaremos a contemplar milagres ambulantes, servindo,
declarando, pregando, falando do que fez Jesus. Porque ele continua sendo o mesmo. Ele não só é o Deus da sogra de Pedro, ele não só é o Deus que ressuscitou Lázaro, ele não só é o Deus que fez crescer novamente o cabelo de Sansão, não. Ele é o Deus do hoje. Ele é o Deus de geração em geração. Marta passou, Maria passou, Lázaro já passou, Sansão já passou, aleluia, a sogra de Pedro já passou. Ele é o meu Deus, o Deus de Flávia, o Deus de Jaque, o seu Deus. Ele é o Deus dessa geração. Ele é o nosso Deus, ele continua sendo o mesmo. Ele não mudou, ele permanece sendo Deus, de geração em geração, de eternidade em eternidade. Amém, igreja? Que a nossa fé esteja fortalecida, que a nossa fé seja fortalecida e que a nossa fé esteja depositada no Deus que honra a fé, no Deus que honra a fé, no Deus que realiza o que a fé alcançou, no Deus que faz materializar o que a fé idealizou. Amém? Glória a Jesus. Soberano Deus, amado e eterno Pai, em tua presença nessa manhã. Senhor, eu já quero te agradecer porque se nós encerrássemos aqui agora, nós já sairíamos aqui com uma palavra poderosa do teu coração. Porque eu entendo, Deus, que por essa revelação o Senhor está falando de crescimento. O Senhor está falando de força, de vigor, de restauração. O Senhor está falando de estabilidade. O Senhor está falando de vida. Aonde foi decretado morte, aonde pensamos que não iria viver mais, Senhor. Mas tem uma palavra ainda para ser ministrada e desde já eu clamo pelo entendimento do Teu Espírito. Que diminua eu para que o Senhor cresça. Continua falando, Pai, aos nossos corações. Obrigada por nos atrair até a este lugar, ao pé da fonte, Jesus. Sabemos que é aos teus pés, ó Deus, aos teus pés que somos restaurados, que somos renovados, que somos fortalecidos. O teu caminho, Jesus, é fortaleza para quem é justo, para quem decide viver em obediência à tua voz e à tua palavra. É fortaleza, Jesus. Nos firma nesse caminho, Senhor, para que sejamos fortalecidos, renovados em forças, meu Pai. Em nome de Jesus, aos teus pés. É aos teus pés que somos curados. É aos teus pés, ó Pai, que o impossível se torna possível, Senhor. É aos teus pés que a enfermidade tem que sair para dar lugar à saúde, ao vigor, à vida, meu Pai. É aos teus pés, ó Deus, que a guerra tem que sair de cena para dar lugar à paz. É aos teus pés, ó Pai, que a divisão tem que sair de cena, meu Deus, para a comunhão dentro do lar, no casamento, com os filhos, ter vez e ter voz, meu Pai. É aos teus pés que passamos e que nós somos verdadeiramente convertidos. É aos teus pés, ó Pai, que nós somos purificados, que nós somos limpos. É aos teus pés ouvindo a tua voz. Não há lugar melhor para se estar, ó Pai, do que aos teus pés. E é aqui que queremos estar, meu Pai. Vem regar a terra do nosso coração para que a tua palavra em nós frutifique 100 vezes mais. E em teu nome, conforme o Senhor nos orientou, se pedirmos em teu nome, já receberemos. Porque em teu nome o Senhor fará o que nós pedimos em oração. Em teu nome nós te pedimos, nós te oramos e já te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Amém, já que eu recebo essa palavra. Deus é fiel. Igreja, João capítulo 12. Se você puder meditar junto comigo, senão você fica atento, ouvindo, amém? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo.
É forte, Dulce, eu creio. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido o jumentinho, montou, segundo está escrito: não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então, eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto à multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu o que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Louvado seja o nome do Senhor. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Porque quando Deus fala é como voz de muitas águas, é como um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Muitas vezes Deus precisa bradar, não por causa de nós, mas por causa daqueles que não creem. E muitas vezes Deus precisa bradar para que nós possamos entender que Ele é Deus, como voz de trovão. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem, e quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz.
Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Versículo 37. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isto disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Isso aqui me tocou demais. Eu vou repetir. Aqui nessa passagem, João estava falando sobre a incredulidade dos judeus, que mesmo Jesus fazendo entre eles muitos sinais, eles continuavam não crendo. E aí ele explica o porquê da incredulidade. Porque Isaías já havia profetizado e escrito sobre essa incredulidade. Com os olhos viram, cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Porque quando vê e quando entende com o coração, volta para Deus e é curado. Quando nós vemos, quando nós entendemos, fé é entendimento. A mulher do fluxo de sangue entendeu e ela creu que se ao menos ela tocasse na orla, ela seria curada. Ela viu com os olhos, entendeu com o coração. E a idealização da fé dela se tornou algo público e manifesto. A cura dela foi imediata porque ela entendeu. Ela se voltou para Jesus, ela creu em Jesus e ela foi curada. Quem se volta para Jesus é curado. É impossível se voltar para Ele, crer nele e não ser curado. É impossível. Mas aqui já havia sido profetizado. E porque havia uma profecia, eles continuaram cegos. E olha o poder da palavra. É por isso que Provérbios 18, 21 vai dizer, olha, a palavra é um fruto e você vai provar dela. Ela tem poder de vida e tem poder de morte. Como é que você está usando as palavras que saem da sua boca? Ontem ainda eu ouvi algo que foi dito aqui. Fala aqui da minha vivência na minha casa. E eu disse, Senhor, está repreendido isso que eu estou ouvindo. Porque muitas vezes a gente declara palavras dentro da nossa própria casa e depois não entende o porquê que está vivendo aquilo. Porque está declarando. Está profetizando. A palavra tem poder. Isaías profetizou e porque havia uma profecia, os cegos continuaram cegos. E os duros de coração continuaram duros de coração, porque havia uma profecia, havia uma palavra liberada. É por isso que muitas vezes a gente não vê transformação, não vê a mudança que queremos, porque continuamos declarando as mesmas coisas que estamos vendo e vivendo. E está vendo e vivendo porque está falando. Mas quando nós enxergamos, quando nós entendemos com o coração, nos voltamos para Jesus, mudamos o nosso posicionamento, não fica do mesmo jeito. É impossível alguém que está declarando vida no cenário de morte e o cenário de morte continuar. É impossível no ambiente, aleluia, no ambiente de escassez, a escassez permanecer quando você está declarando fartura e o transbordar do céu. É impossível a guerra continuar quando você está declarando paz, mesmo vendo guerra. Comece a declarar. Aqui a Bíblia diz que eles não podiam crer porque Isaías disse. Porque Isaías profetizou, porque havia uma palavra liberada. E a palavra tinha que se cumprir. E a gente precisa exercitar isso todo dia, porque eu sei que não é fácil. A gente tá ouvindo aqui agora, quando termina a live, esquece. Aí vê o inferno dentro de casa, no casamento, na vida dos filhos. E tá dizendo, continua profetizando o inferno. Vai continuar inferno, vaso. Eu falo isso que eu sou a primeira a receber. Vê a bagunça, vê a desorganização, vê a discordância.
sabe, vê as brigas, vê as guerras e continua declarando as brigas, as guerras, a desorganização, vai continuar do mesmo jeito. É o Senhor nos ensinando. Veja um cenário e declare diferente. Veja um cenário e se posicione diferente, que é impossível não mudar. Porque havia uma palavra, eles não podiam crer. Aí você olha para o seu marido incrédulo, você olha para o seu filho, para a sua filha que não quer nem saber. Aí você diz, aí é difícil de crer. Vai continuar sendo difícil. Não é impossível. O que é impossível para mim é possível para o meu Deus. Vê a enfermidade, continua declarando a enfermidade, ela vai continuar lá. Agora comece a declarar cura. Comece a declarar, proferir. Olha aqui, Isto, versículo 41, disse Isaías, porque viu a glória dele e falou ao seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele. Estavam crendo em Jesus. Aqueles da própria autoridade, dos fariseus, do templo, da sinagoga. Mas por causa dos fariseus, não o confessavam. Aqui é outro ponto de mais importante para nós. Eles criam, mas por medo de serem expulsos, ou seja, de perderem a honra, de serem mal vistos, porque não queriam ser apontados, não queriam enfrentar a guerra porque estavam crendo em Jesus. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Crer em Jesus é inevitável não passar por guerras. Crer em Jesus e confessar Jesus como o único e suficiente Salvador, como o caminho, a verdade e a vida que está te conduzindo, que está guiando a tua maneira de viver agora, é impossível você não atrair para você maus olhares, más conversações. É impossível você não atrair para você pedras, julgamentos, perseguições. É impossível. Só que aqui a Bíblia diz que eles, mesmo crendo, não confessavam. Mas eu vou dizer uma coisa para você. É importante não somente crer, é importante confessar. Ontem eu vi no Instagram um vídeo rápido de um jogador. Ele é brasileiro, mas ele joga num time internacional. E ele dizendo que ele já tinha Deus com ele. Ele já tinha Deus com ele. Mas crer, mas tem medo da religião, da opinião, é verdade, Dulce. Isso mesmo. Ele falando que tinha Deus com ele, mas ele não tinha confessado ainda. Ele não tinha uma intimidade maior porque ele não havia confessado, ele não havia se posicionado. E quando ele conheceu a mulher, quando ele começou a ter intimidade, né, de amizade, de se aproximar com a mulher que hoje é a esposa dele, o primeiro convite que ele fez para ela para sair, ela disse que iria sair com ele, mas que ela queria levar ele, e ela levou ele para a igreja. Ela levou ele para um culto. E desde esse momento que a vida dele começou a passar por processos e por transformação. Resultado, ele casou com ela. E hoje ele é um servo de Deus. Porque ele disse que cria, mas não confessava. Os líderes, muitos ali criam, mas no oculto. Não adianta. Com Deus não tem ficar em cima do muro. Ou eu sou 8 ou eu sou 80. Como ele mandou João declarar para a igreja de Laodiceia: estou a ponto de vomitar vocês. Sabe por quê? Porque vocês não estão nem quentes e nem frios. Quem me dera se vocês fossem frios ou se vocês fossem quentes. Mas porque não são frios e nem quentes, eu estou a ponto de vomitar, porque estão na mornidão. Estão mornos. Aleluia. Aleluia. Quando confessa, se posiciona. É por isso que não é dizer somente, eu tenho Jesus Cristo na minha vida. Eu creio nele. Mas tem que confessar. Tem que declarar abertamente. Se posicionar todos os dias na caminhada. Confessando. Os posicionamentos, as atitudes, não somente as palavras. Confessam a quem nós pertencemos. Aqui diz que eles criam, mas eles não confessavam, porque tinham medo de ser expulsos da sinagoga. E porque amaram mais a glória dos homens
do que a glória de Deus. Amaram mais o reconhecimento humano do que o reconhecimento celestial. E Jesus, ele veio para quebrar todo esse paradigma, todo esse protocolo, porque Jesus não estava nem aí. Ele não estava simplesmente nem aí a quem ele estava desagradando. Ele só tinha um alvo e ele só tinha um objetivo: agradar o coração de Deus, daquele que o havia enviado. Quando nós nos importamos em estar simplesmente agradando o coração de Deus, a gente não se importa quem vai concordar, quem vai discordar. A gente não se importa quem vai apoiar, quem não vai apoiar. Porque se você tem convicção de que é o coração de quem te enviou que está sendo agradado, isso basta. A única preocupação de Jesus era se ele estava agradando ao Pai. E você vê que todas as vezes que o Pai bradava para falar do Filho, quando Jesus se batizou: "Este é o meu Filho amado, em que a minha alma se compraz, em que a minha alma se alegra", Jesus falou para todo mundo ouvir, não foi só para ele. Porque quando Deus se agrada de alguém, ele fala para todo mundo ouvir. Aleluia! É impossível alguém estar agradando o coração de Deus e as pessoas não saberem que aquela pessoa está agradando o coração de Deus, porque Deus faz questão de anunciar que aquela pessoa está agradando o coração dele. Aí Deus falou a respeito dele no batismo. Deus falou a respeito dele para Pedro e Tiago e João no Monte da Transfiguração: "Este é o meu Filho amado", a ele ouvir. Falou para eles entenderem que Jesus estava o agradando, estava fazendo sua vontade. E falou também aqui nessa ocasião, quando ele estava em Jerusalém, que a multidão pensou que era um trovão, outros pensaram que era um anjo. Todo mundo entendeu. E ele falou: "Olha, eu já o glorifiquei, ainda o glorificarei". Era esse o testemunho que Deus dava acerca de Jesus, porque a preocupação de Jesus era: "Senhor, estou te agradando". A nossa preocupação tem que ser essa: "Senhor, estou no centro da tua vontade". Se levantarão contra, alguns crerão, mas não confessarão. É por isso que tem muita gente que assiste às lives gravadas, porque não tem coragem de confessar em público o que recebe daqui, porque prefere a glória dos homens. Não, eu não vou entrar para eu não ficar exposto, para eu não ficar exposta, para depois a conversa não correr no ouvido de fulano, no ouvido da autoridade que já falou que aquelas meninas são do Satanás. E eu não quero me prejudicar com a minha liderança. Eu não quero me prejudicar com quem me aconselhou contra. Aleluia. Aí tem gente que só assiste às lives gravadas. Era aqui a situação dessas autoridades. Eles criam, mas por causa dos fariseus, por causa da contaminação, por causa da incredulidade dos outros, não o confessavam. Aleluia. Para não serem expulsos da sinagoga, para não perder a amizade, para não perder o vínculo, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Só que aqui Jesus está nos ensinando: se importa em me agradar. Se você crê que eu estou falando, se importa em me agradar. Se Deus te deu uma direção, se Deus te mandou fazer algo, se posicione como tal. Senhor, estou te agradando. Abra a Bíblia, vaso. Dobra o joelho, ore, você tem comunhão. Se você está na vontade de Deus, é desse jeito, Dulce. Mas glória a Deus por tudo, que nós estamos aqui para fazer obra para o Senhor. Quem está na mentira se resolve com Deus. Olhe, se você tem convicção de que você está no centro da vontade de Deus e que o seu interesse é de agradá-lo, é inevitável ter pessoas que creiam, mas não confessam. Ter pessoas que acreditem, mas não apoiam. Porque se eu apoiar, eu vou perder a amizade. Se eu apoiar, eu vou perder o crédito. Se eu crer junto, se eu disser que estou junto, eu vou desagradar fulano, eu vou desagradar ciclano. Não é assim? Mas o nosso alvo tem que ser: Pai, estou te agradando. O que é que o Senhor está falando a meu respeito?
Eu estou agraciando o teu coração ou eu estou entristecendo? Nosso alvo tem que ser esse. O alvo de Jesus era esse: honrar a mensagem. Ele disse aqui no versículo 27 que a alma dele estava angustiada, porque ele sabia que a crucificação estava próxima, mais próxima do que nunca. Quando os gregos começaram a procurar por ele, e os gentios já estavam ouvindo falar dele, já estavam se querendo voltar para ele, querendo se voltar para ele, ele disse: chegou a hora do homem ser, do filho do homem ser glorificado. E a alma dele se angustiou, porque apesar de ser Deus, ele ainda habitava em um corpo de carne, e ele sabia que o que iria acontecer com ele era a crucificação. Aí ele declara: agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Olha, quando o nosso alvo é agradar a Deus, aí a gente fica muitas vezes como Jesus ficou, com a alma angustiada. Mas mesmo com a alma angustiada, aí ele fala: e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Ele aqui estava simplesmente ministrando agora sobre a alma dele angustiada, porque ele não era inabalável. Quem habita em um corpo de carne não é de ferro. Se angustia, se desespera, chuta o pau da barraca, desmorona e desfalece. Aqui a alma de Jesus estava angustiada por causa da crucificação que estava se aproximando. Mas ele diz: mas o que é que eu vou dizer? Pai, me salva desta hora? Aí ele fala: não, se precisamente com propósito eu vim para esta hora. Como é que eu vou fazer uma oração contrária ao propósito de Deus para a minha vida? Quando a gente se importa em agradar a Deus, a gente não pede o contrário do propósito dele para a nossa vida. Por mais que a nossa alma se angustie, se o Senhor falou para você que vai lhe levar para algum lugar, você começa a pensar. Se o Senhor falou que você não vai ficar nesse trabalho, se o Senhor falou que, sabe, diversas coisas que muitas vezes quando a gente começa a processar na nossa mente, angustia a nossa alma, porque a gente não sabe do amanhã, nós não sabemos administrar futuro, o futuro é com Deus. É por isso que ele diz: olha, não se preocupe com amanhã, basta a cada dia o seu mal. Porque ele sabe que a gente não tem estrutura de administrar futuro. Mas aqui Jesus se angustia porque ele já sabia do futuro. Quando ele começou a processar, a alma se angustiou. Mas ele entregou e ele disse: o que é que eu vou fazer? Minha alma está angustiada, mas eu vou dizer: Pai, me salva desta hora. Se justamente eu vim com esse propósito. Porque o alvo de Jesus era agradar o coração do Pai, daquele que o havia enviado. Quando o nosso propósito for esse, tudo vai fluir. E a gente vai parar de orar de encontro à vontade de Deus. E a gente vai se derramar e se entregar nas mãos dele para ele fazer da gente o querer dele. A vontade dele que é boa, perfeita e agradável. Pai, minha alma está angustiada, Senhor. Mas o que é que eu vou dizer? Pai, me salva desta hora. Se foi com esse propósito para o qual fui enviada. Se o Senhor quiser me levar para Conchinchina, lá para onde Judas perdeu as botas, como diz um ditado bem popular, bem rasgado para você entender. O que é que eu vou dizer ainda que a minha alma se angustie? Se eu for enviada para um lugar que eu não souber falar a língua, Pai, me salva desta hora. Como assim me salva se eu fui enviada justamente para esse propósito? Se o Senhor colocar você numa situação que a sua alma se angustia, me colocar numa situação que a minha alma se angustia, eu vou dizer: Pai, me salva desta hora. A gente é tentado a fazer isso. Mas se o nosso alvo for agradar o coração de Deus, nós vamos entender: eu fui enviado para esse propósito. Eu fui enviado para esse propósito. Então eu não posso ir de encontro ao propósito. Porque o meu alvo é agradar o coração de Deus. O meu alvo é cumprir a missão que o meu Pai me enviou. O meu alvo é glorificar o nome do meu Senhor. É honrar o nome do meu Senhor. E aí quando nós temos esse alvo, quando redirecionamos esse alvo para Cristo, quando a nossa referência é Cristo, nada mais importa. A ira dos homens, as tramas dos homens, sabe, nada. Aqui nessa passagem chega até a dizer
chega até a dizer que Lázaro também se tornou alvo de tentativa de morte, porque ele simplesmente foi alvo do milagre de Jesus. Porque muita gente cria em Jesus simplesmente porque via Lázaro, que foi morto, ressuscitado e agora vivo. Quem via Lázaro andando, era impossível ver Lázaro e não crer em Jesus. E aí, aqueles que estavam tramando a morte de Jesus agora também passam a tramar a morte de Lázaro. Mas ninguém mata projeto que Deus quer vivo. Ninguém enterra o que Deus desenterrou. Ninguém valida o que Deus validou. Ninguém desvaloriza aquilo que Deus valorizou. Até tramaram a morte de Lázaro. Mas foi um projeto que foi falido, que entrou em falência. Amém, igreja? Eu vou terminar de ler para a gente encerrar. E Jesus, versículo 44, clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Olha o alvo de Jesus: glorificar o Pai, honrar o Pai. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, em sim para salvá-lo. Olha aqui, Jesus estava dizendo: eu não fui levantado para julgar, eu fui enviado para salvar. Quem ouve e não guarda as minhas palavras, eu não o julgo, porque eu não fui enviado para julgar, eu fui enviado para salvar o mundo. Meu propósito é salvação. Aí o versículo 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Esses dias eu ouvi uma pregação de um pastor, ele dizia bem assim: olha, você é jovem, que na hora da palavra sai para beber água, sai para lanchar lá fora. Isso é típico de jovem. Isso é típico de gente que está totalmente fora do espírito. Quantas vezes a gente vai para um congresso, as igrejas lotadas na hora do louvor, as igrejas lotadas no início, a gente chega nos congressos, não tem nem cadeira para sentar. Na hora da palavra sobra cadeira, porque não entenderam que a parte principal é a palavra. Aí o pastor dizia bem assim: você, acho que era um culto para jovens, você é jovem, que na hora da palavra sente sede, vai beber água, vai lanchar, vai conversar, vai namorar por trás dos carros, aleluia, vai arranjar namorada na hora da palavra. Aí ele falou esse versículo, eu lembrei aqui: a própria palavra que tenho proferido, esse o julgará no último dia. Ele disse: no dia do juízo, a palavra que tu rejeitou vai te condenar, vai te julgar, porque tu rejeitou a palavra. É a parte mais importante do culto, minhas irmãs. O louvor quebranta, o louvor edifica, o louvor renova, fortalece, o louvor quebra cadeias, o louvor faz descer terremoto, o louvor atrai a presença de Deus. Nós devemos entrar na presença do Senhor com cântico, com adoração. É por isso que quando a gente inicia, a gente já coloca um louvor para preparar a terra do coração, para entrar na presença do Senhor adorando, glorificando a Ele, porque Ele é digno de ser adorado. A gente entra na presença dEle com cânticos, com louvores, mas a palavra liberta, a palavra cura, a palavra salva, a palavra purifica. Aí aqui Jesus está dizendo: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Olha como o alvo de Jesus era sempre esse: o Pai, aquele que me enviou. Minha meta é essa, agradar a Ele. Esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. A palavra é a vida eterna. Sem a palavra não tem vida eterna. É só mentira, é só balela, é só conversa para boi dormir. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Jesus não falava dele mesmo. Ele falava o que o Pai dizia a ele, o que o Pai mandava ele falar. É por isso que ele dizia: olha, eu não vim para julgar, eu vim para salvar.
Mas a palavra que o Pai tem mandado eu falar, ela só vai julgar no último dia. Porque vocês não estão rejeitando a mim, estão rejeitando aquele que me enviou. Aí ele fala, aquele que crê em mim, crê naquele que me enviou. Aquele que crê nas palavras e recebe o que eu tenho falado, está recebendo o que me enviou. Porque eu não estou falando o que eu quero. Eu estou falando o que o Pai me mandou dizer. Olha, quando você vive uma vida na dispensação do Senhor e você entende que você ministra uma live, ou mesmo sem ministrar uma live, quando você chega num ambiente, quando você ora, quando você vai falar de Jesus para alguém, você não precisa se preocupar. O que é que você não precisa ensaiar a oração, você não precisa ensaiar a pregação. Entenda que o Espírito Santo vai ministrar através da sua vida. Quantas vezes a gente chega aqui com a palavra e Deus conduz totalmente diferente? Quantas vezes a gente chega aqui planejando falar isso, planejando falar aquilo, e o Espírito Santo conduz de outra forma? Porque quem entende o que é estar na dispensação desse Deus entende que não vem de nós, mas vem dele. E João já declarou e afirmou, se do céu não descer, nada eu tenho. O que eu faço é porque o Pai me mandou. Ele disse, olha, o que me enviou, me confiou a missão de ser uma voz profética no deserto e preparar o caminho para o Senhor, já tinha me revelado. De que ele iria aparecer para eu batizá-lo. E de que ele iria ser maior do que eu. Porque os discípulos de João chegaram para João e disseram, ei João, Jesus está batizando mais do que tu. Tem mais discípulo lá do que aqui. Aí Jesus disse, eu já sabia disso. Porque aquele que me enviou disse que ele é maior do que eu. Quem é enviado pelo Pai, aleluia. Quem está na dispensação do Pai, quem tem o alvo de agradar o coração do Pai, grande. E quem entende que o que fala não fala de si mesmo, mas fala o que o Pai mandou falar. Não inventa moda, não ultrapassa nenhuma vírgula do que Deus mandou falar. Aleluia, mas fala só o que ele mandou falar, entende. E não é levado por conversas. Não é levado por conversas. Pensaram que ia persuadir João, que ia causar inveja em João. Mas João já estava preparado pelo dono da missão, dizendo, olha, você vai pregar, mas vai chegar um que é maior do que você. Ele é maior. Aleluia. Você está preparando o caminho para um que é maior. Não corromperam João. Quem está firmado e está falando o que Deus está mandando falar. Aleluia. Não se corrompe. Não é como folha seca levada ao vento, nem se deixa ser levado pelo sentimento diabólico chamado inveja. Glória a Deus, o que me enviou a missão disse que ele é maior do que eu. Eu já estava preparado, porque o dono da missão já me avisou sobre isso. Aleluia! E não tem nada a ver se está batizando mais lá do que aqui. E olha que não era nem Jesus que batizava, eram os discípulos. A Bíblia diz que não era nem Jesus que batizava, eram os discípulos. Ei, igreja, nós não fomos chamados para atrair plateia, nem multidão, nem para alegrar ninguém. Quem alegra é o Espírito Santo. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Quem ministra nos corações é o Espírito Santo. Quem convence, quem quebranta do pecado, da justiça, do juiz. Quem traz para o caminho certo é o Espírito Santo. O nosso dever aqui é só falar o que Deus mandou. Passou diz, perdeu o efeito. É por isso que quando a gente sente que Deus parou de trabalhar, encerra a live e acabou. A gente desliga a câmerazinha e pronto, e vai viver nossas vidas, porque Deus não nos chamou, nem nos mandou falar nada além daquilo que Ele mandar falar. Se sentir, porque muitas vezes somos tentados a falar além daquilo que Deus mandou falar, se policia e clama temor e misericórdia, porque Deus vai cobrar de nós, os que ministramos, cada palavra que falamos, que Deus não mandou falar. Deus vai cobrar. E eu clamo é misericórdia, que eu não venha falar nada que Ele não está mandando eu falar. Não adianta, Ele vai cobrar de ministro que está falando o que Deus não está mandando falar. Fala o que Deus mandou e acabou. Pregar a palavra e pronto. Foi para isso que Deus nos chamou. E você também que não faz live, não é só quem faz live não, viu? Você também é um missionário. É um homem ou uma mulher de Deus chamado para pregar as boas novas. E de por todo mundo. Quem crê, aleluia, vai e fala o que Deus mandou. Se sentir tentada a falar além, encerra a conversa. Não tem arrumado, não tem bonitinho para atrair amizade, para atrair, sabe,
não fale. Olha, muitas vezes a gente quer chamar a atenção de fulano, de ciclano, para atrair a atenção. Não. Se a atenção não é para Cristo, sai de cena. Jesus se ocultava muitas vezes. Porque se a atenção não era dada ao mestre, ao dono da obra, ao dono do propósito, ele se ocultava. Se oculta, cala a boca, encerra a conversa. Aleluia, Deus, tu tá mandando, tá não, Senhor, aqui é de mim. Pronto, eu vou encerrar agora. E é justamente o que eu vou fazer agora. Até aqui falou o Senhor, igreja. Até aqui falou o Senhor. Se passar daqui é de mim e você não vai receber nada. E quem vai cobrar do meus coros é Deus. E tá repreendido em nome de Jesus. A gente só fala e só deve falar o que ele mandar falar. E que assim seja, que a nossa boca, como diz em Provérbios capítulo 10, seja um manancial de vida, manancial de sabedoria, para falar o que Deus mandar falar. Se não foi Deus, não fala, não. É melhor ficar calado. Deus mandou falar, então fala, ele se responsabiliza. Deus mandou falar, não, então não invente história de carochinha, não. Porque depois vai dizer, não foi Deus que mandou tu falar? Aí por isso que está se levantando aí um bando de falsos profetas envergonhando o evangelho. É forte, Maiara. Que manto. É desse jeito. Fica inventando, como aquele vídeo da mentira. Inventa história para virar a pregação. Não tem o que virar, vaso. Não tem o que virar. Se o Espírito Santo não fizer, nada acontece. Amém? Aqui não tem invenção de história. Nós não fomos chamados para envergonhar o evangelho. Não precisa falar nada além daquilo que está escrito. Saiu da palavra, cala a boca. Não está escrito não, então não fale. Aleluia. O silêncio é uma virtude. Deus nos tem dado essa arma aqui. Quem está acompanhando as lives tem visto que Deus está falando. Silêncio. Cala a boca. Vigia nas palavras. É isso aí. Porque quando abrir a boca, fala o que Deus mandar falar. Se não foi Deus que mandou falar, silencia. Não fica inventando moda, não. Pra agradar ninguém, porque depois os envergonhados seremos nós. Gente, não foi Deus que mandou tu falar? Aí você vai dizer o quê? Aleluia. Deus não tem nada a ver com falsa profecia, não, viu? Deus não tem nada a ver com falso profeta. Deus não tem nada a ver. Aleluia. Amém, Adjine. Deus abençoe sua vida. Mas eu creio que o Senhor nos guarde debaixo do temor e que nós só possamos falar aquilo que Ele nos mandar falar. E o que passar, minha irmã, que não testificar no seu coração, pode dizer, eu não testificou, não. Eu não recebi, não. Pode falar. É melhor a verdade aberta e escancarada do que uma mentira oculta que Deus está vendo. Amém, povo de Deus. Eu muito que recebo essa palavra, que Ele nos guarde no temor e nos cubra com o sangue dele para fazer somente a sua vontade. Fiquem todos na paz. 2 da tarde tem mais. Eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade, por essa palavra poderosa que Ele ministrou aos nossos corações nessa manhã. Que o Espírito Santo continue palestrando ao seu coração, te fortalecendo, te guardando, porque é Ele quem faz a obra na minha e na tua vida, de convencimento, de arrependimento de pecado. Amém? 2 da tarde, 2 pontos com Jesus, e às 19 horas, Lins Emanuela. E essa semana a direção foi esses 3 dias, segunda, terça e quarta. Eu não sei como vai ser nos próximos dias, mas se Deus der a direção pra gente retornar, a gente avisa os dias, tá certo? Que vamos voltar a fazer as lives. E enquanto isso, vamos ficar buscando no oculto, no secreto com Deus. Que Deus abençoe e ama a vida de vocês grandemente. Fiquem todos na paz.